Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Estamos apresentando hoje mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Estaremos trazendo o 26º tema, detalhes proféticos a respeito do reino. É isso, detalhes proféticos a respeito do reino. Vamos ao resumo do estudo passado. Bastante atenção a este resumo, ele fará muito sentido para o programa de hoje. No estudo passado, apresentamos o 25º tema. O que os profetas falam do reino de Cristo? Iniciamos o estudo afirmando que o reino de Cristo será um reino de transição, o qual levará a terra ao estado original, o Éden. Lemos Atos 3, do 19 ao 22, onde o irmão Pedro deixa claro que os profetas profetizaram um tempo de restauração de todas as coisas, por meio do ungido de Deus, Jesus, o Cristo. Deixamos claro que o tempo da restauração iniciará com a volta de Jesus. Apresentamos Mateus 19, dos versos 27 ao 28, onde o próprio Jesus fala de um tempo de regeneração, que se iniciará quando ele se tornar rei na terra. No texto de Mateus 19, de 27 a 28, os discípulos, por meio do irmão Pedro, fizeram uma pergunta a respeito da recompensa deles. E Jesus eliminou as possibilidades do céu como recompensa. Mostramos que a escatologia dominante em nossos dias procura excluir Jesus do contexto profético apresentado com base em Gênesis 3,15. Mostramos a única esperança de redenção para o homem e o planeta é crer na promessa de um Salvador. O Senhor Jesus, nosso Messias, semente da mulher, que em tempos vindouros salvará tanto o homem quanto a própria terra, purificando e tornando-a como era originalmente. Lemos Gênesis 3,17. Onde o próprio Deus diz que a terra seria maldita por causa de Adão. Trouxemos as palavras do irmão Paulo em Romanos 8, 18 a 23, onde ele diz que a criatura ficou sujeita à vaidade devido à queda da humanidade, Adão e Eva. Neste mesmo texto, o irmão Paulo fala da criação gemendo e fala de um tempo de libertação. Apresentamos Mateus 13, do 24 ao 30, onde Jesus, por meio de uma parábola, ilustra o que aconteceu com a terra. Lemos Mateus 13, do 36 ao 43, a interpretação dada por Jesus à parábola contada por ele. Ficou claro que o mal existente na terra foi semeadura do diabo, devido à falta de vigilância do homem. Por meio de seu reino, Jesus, ele vai tirar todo o mal da terra, fazendo-a o reino de Deus. Deixamos claro por meio de várias citações que a inauguração do reino milenar messiânico acontecerá na volta de Jesus, ao toque da 7ª trombeta. Vê Apocalipse capítulo 11, do 15 ao 18. Mostramos a alegria dos anjos de Deus no nascimento de Jesus o Messias. Em Lucas capítulo 2, 13 e 14, eles cantavam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Trouxemos muitas profecias e testemunhos de servos de Deus que criam na restauração da terra por meio de Cristo, a semente da mulher, o descendente de Abraão, Jacó e Davi. Trouxemos as palavras do irmão Pedro: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo. Atos, capítulo 2, dos versos 29 ao 31. Esperamos ter ficado claro que a segunda vida de Cristo marcará o princípio de seu novo ministério terreno. Como Rei dos Reis,
Ele então se assentará sobre o seu trono de glória, estabelecerá o seu reinado. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25:31. E governará a terra, tendo Jerusalém como a sua cidade capital. Não jureis nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Mateus 5:35. Ele removerá deste planeta a presença e resultados do pecado. 1 João 3:8. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim, nós dizemos, cremos que o futuro reino de Cristo é aquela era de ouro que todas as nações sonham e a qual todos os crentes mantêm em esperança. Este reino é o maior tema da profecia bíblica. Mas, infelizmente, os homens conseguem ler o cooperador Giliardi todas as profecias na ótica platônica. Desde que o homem começou a acreditar que existe algo imaterial dentro deles, que é uma alma, aquilo que eles aprenderam do platonismo e não das escrituras, eles começaram a encontrar um lugar para o homem. O homem é do céu, o homem não é da terra. Aí começaram a dizer, o reino é nos céus, o reino não é na terra. Só que as escrituras dizem que Jesus é salvador do mundo. Ele salva a terra, ele vai salvar. Ele é a semente prometida em Gênesis 3:15 para devolver a terra ao seu estado original. Não tem como correr desse contexto profético. Se você não ouviu o programa passado, solicite. Nós temos certeza que a sua compreensão será aumentada. Nós estaremos então apresentando o tema detalhes proféticos a respeito do reino, tudo que os profetas falaram. Iniciamos com Miqueias 4, verso 1 e 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume do monte, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Nos últimos dias, não é isso? Nos últimos dias. É isso. Irão muitas nações, dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Esse contexto profético é muito rico. O reino, Deus ele prometeu um rei da linhagem de Davi. Deus prometeu a Abraão um rei da sua descendência. Reis sairão de ti. As nações serão abençoadas por meio de ti. Há uma bênção prometida por Deus por meio do descendente de Abraão, nosso Senhor Jesus, o descendente da mulher. Não há uma maldição para a terra, mas bênçãos. Deus, ele promete restaurar a terra. Esta é a nota tônica da profecia. A restauração da terra. Eu costumo sempre dizer, pregar um evangelho que não conserta o problema surgido no Éden, não é. O evangelho que não conserta o problema surgido no Éden não é o evangelho verdadeiro. A palavra evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus vai levar você para os céus, esse mundo não é mais para nós. Não é esta a boa notícia. Por isso o cooperador Giliardi, quando os anjos, eles estiveram assim anunciando o nascimento de Jesus, eles cantavam, eles glorificavam a Deus e dizia boa vontade para com os homens. Deus, por meio do nosso Messias, o nosso Senhor Jesus, mostrou boa vontade para com os homens. Nós sabemos que o fato de Israel não ter hoje um sistema de governo atual como rei, né? É uma questão de cumprimento profético. Ainda em nossos dias, o cooperador Giliardi, existem países que são monárquicos, que são regidos por reis. E por que Israel não tem rei? Mas não tem reis por quê? Vamos ler profecias e algumas profecias para nós entendermos por que Israel não tem rei. Mas então Deus mudou a promessa de não ter um rei mais sobre a terra da linhagem de Davi? Não, Deus não mudou. Deus diz que isso vai acontecer nos últimos dias. Vamos ler o que Deus falou por meio do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 21, dos versos 25 ao 27. E tu,
ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. Esta não será a mesma. Exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Ao revés, purei aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Louvado seja Deus. Então a coroa ficaria ao revés. Mas ela seria dada àquele a quem pertence de direito, que é o nosso Senhor Jesus. Então nós cremos, as profecias seguem nessa linha. Então haveria um tempo, depois deste rei profano e ímpio, que foi ali antes do cativeiro babilônico, né? A partir dali a coroa ficou ao revés. O profeta Oséias, no capítulo 3, verso 4, ele registra as palavras do nosso Deus. O profeta Oséias, capítulo 3, verso 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. Por muitos dias sem rei. Sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E temerão ao Senhor e à sua bondade no fim dos dias. Para o fim dos dias, temos uma promessa de um rei sobre o trono de Davi. E o profeta Daniel teve uma visão da vinda de Jesus vindo como rei. Vamos ler? Daniel 7, verso 13 e 14 e o verso 27. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, diz o nosso irmão Daniel, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. E o reino, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Glorificado e louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O verso 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, como bem destacou o cooperador Giliardi, será dado ao povo dos santos do Altíssimo. Quem é que estará ali como reis? Nosso Senhor Jesus e o povo de Deus. E reinarão sobre quem? Sobre as nações. E o seu reino será um domínio eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Quem são esses todos os domínios obedecerão e servirão? Quem? O texto está afirmando categoricamente que o povo de Deus estará aqui na terra dominando sobre as nações. Isso é claro. O anjo traz a mesma verdade quando anuncia a Maria o nascimento de Jesus, Lucas 1, verso 30 ao 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo, ele é filho de Deus, filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, que reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. A casa de Jacó não é nos céus. O irmão Pedro segue em harmonia com as palavras dos profetas e do anjo. Atos, capítulo 2, verso 29 ao 32. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Verso 31. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu espero que os nossos ouvintes estejam conseguindo entender a linha de raciocínio que nós estamos trazendo. Eu espero que sim, né? O nosso irmão, o salmista Davi, era um profeta. E ele fala que Deus prometeu com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono.
Ouça o estudo nosso passado, o número 25, e você vai entender muito bem o que nós estamos falando. O que os profetas falaram do reino de Cristo, lá nós trazemos mais detalhes no estudo passado. Também ouça o tema nosso, Judá X, trono de Davi. É um estudo interessante e você vai ter uma noção boa. Nós, membros da Igreja de Deus, Corpo de Cristo, oramos pedindo que venha o reino de Deus. Nós acreditamos nesse reino. Anunciamos e acreditamos e pregamos. Esta é a boa palavra, o evangelho do reino, a boa notícia que o mundo precisa ouvir. Esse mundo que está numa situação muito triste, muito triste. Nosso irmão Paulo falou na época dele que a natureza, a criatura gemia. Imagina o que o nosso irmão Paulo falaria hoje, cooperador Giliardi. Verdade, ministro. Triste demais, né? Isso. Muito triste a situação e tende a piorar. Isso vai piorar. E por que isso vai acontecer? O nosso irmão, o profeta Isaías, no capítulo 24, ele diz: a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Eles mudam estatutos, quebram a aliança eterna, não dá atenção à palavra de Deus, a terra está desse jeito por isso. Os nossos irmãos trazem uma notícia boa. João Batista anunciava a proximidade do reino. Em Mateus 3, verso 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele anunciava a proximidade. Não é possível aceitarmos ou crermos que o profeta João Batista esteja falando fora do contexto profético que trouxemos nos textos já lidos. É possível, cooperador Giliardi? De maneira nenhuma, não é possível. Nós não podemos acreditar assim. Jesus pregou o evangelho, a boa notícia do reino. Vamos ler alguns textos nesse sentido? Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregou o evangelho. Em Lucas 8:1 nós vemos mais um exemplo. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E aqui, ministro Lucas, nós temos mais um exemplo de Jesus pregou o evangelho, a boa notícia do reino. Lucas 4, 42 ao 44. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele. E o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse, olha só o que Jesus disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus disse: para isso fui enviado. Se fosse verdade essa divisão que os dispensacionalistas fazem entre judeu e igreja, judeu é da terra, igreja é dos céus, Jesus falaria na pregação dele, não falaria com o cooperador Giliardi, ele deixaria clara essa divisão. Sim, já nessa pregação aqui ele deveria fazer essa distinção. Depois os apóstolos, quantos deles fizeram essa distinção? Ninguém deles. Ninguém. Quem faz essa distinção são os platonistas, que dizem ser cristãos e que acreditam na filosofia pagã. Crê numa antropologia toda deturpada, antropologia do estudo sobre o homem, sua natureza, seu destino, e arrumar um destino para o homem que Deus não aprova. Os céus, Deus nunca aprovou, Deus nunca prometeu o céu. E aí tentam criar um meio para harmonizar os seus pensamentos distorcidos dos profetas. Por isso nós fazemos questão de detalhar isso para você. Eu vou trazer aqui um detalhe. O ladrão que foi crucificado com Jesus reconheceu Jesus como rei e disse, olha o que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Lucas 23, verso 42. Essa tradução é uma tradução católica, Bíblia de Jerusalém. Então o ladrão sabia que o reino viria um dia. Ele não conhecia essa ideia de reino nos céus, cooperador Giliardi. Ele não sabia, cooperador, disso. Ele não conhecia. É verdade. Ele tinha uma crença que respeitava o contexto profético. Outro que acreditava assim era José de Arimateia. Também ele esperava o reino de Deus. Marcos 15, verso 43. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também, olha só, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos
e pediu o corpo de Jesus. Ele esperava o reino de Deus. Não era muito fácil que o operador Giliardi está escrito aqui, que também esperava ir para os céus? Sim. Por que complicar as coisas? Por que não era fácil nós encontrarmos textos na Bíblia dizendo, ao invés de reino dos céus, nós temos nas escrituras o reino no céu? Por que não está escrito o reino nos céus, está escrito o reino dos céus? Agora, se você quer, amigo ouvinte, entender reino nos céus, você tem que crer que os profetas são mentirosos. E aí não é os profetas que são mentirosos, é Deus quem está mentindo. Se não quisermos sermos enganados, não devemos separar a crença no reino desse contexto profético. Devemos respeitar as profecias. Infelizmente, os discípulos do nosso Senhor Jesus não tinham a crença no reino baseado nas profecias. Até eles tinham dúvidas. Por que eles tinham dúvidas? Os 2 discípulos no caminho de Emaús disseram a Jesus, Lucas 24, verso 21. Eles não sabiam que estavam falando com Jesus. E eles disseram, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam lamentando a morte de Jesus e Jesus aparece como um peregrino andando junto deles. A ideia deles de reino era um homem, um Messias que tomasse as armas, que enfrentasse os romanos e devolvesse o reino a Israel. Por isso, Jesus precisou de ensinar a eles a respeito do reino, levando eles de volta ao contexto profético. Atos 1, verso 3, o texto diz assim, aos quais também depois de ter padecido, Jesus ter padecido, se apresentou vivo, nosso irmão Lucas escreveu, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus precisou de dar uma reciclada neles com o operador Giliardi. Não é isso? Foi isso. Para eles terem um contexto correto, mas a partir daí eles não vão falar que o reino é nos céus, não vão fazer distinção entre judeu e igreja, eles vão continuar na linha do pensamento profético, no contexto profético. O irmão Paulo, ele anunciava o reino. Vamos ler alguns textos nesse sentido. Atos 19, verso 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. O irmão Paulo, ele falava, olha, o reino não é como vocês acreditam, o reino de Deus. Não, vocês estão esperando o Messias para vir pegarem armas e derrotar os seus inimigos agora. Não é isso não. O irmão Paulo, ele abordou os textos proféticos, como nós vamos ver em alguns outros textos mais a seguir, levando eles ao sentido harmônico com as profecias. Vamos ler outros textos nesse sentido. Atos 20, verso 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Aqui podemos grifar a parte que ele passou pregando o reino de Deus, Mr. Lucas. Então ele segue pregando a mensagem que João Batista pregou, pregando a mensagem que Jesus pregou, pregando a mensagem que os discípulos pregaram. O nosso irmão Paulo continua pregando essa mensagem. E é interessante que ele não vai trazer detalhes que hoje as pessoas trazem distorcidos do contexto profético. O irmão Paulo, falando com seus conterrâneos a respeito da sua fé em Jesus, falava a eles a respeito do reino dentro do contexto profético. Vamos ver isso? Atos 28, dos versos 20 ao 23. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos, para que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes. Porque quando a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela, olha só. E havendo-lhes ele assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, ou seja, nós vemos aqui a escritura sendo usada, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Quero até chamar a atenção, meus Lucas, do nosso ouvinte. Muitos deixam os profetas de lado. Vemos aqui que o nosso irmão Paulo persuadiu a fé em Jesus pela lei de Moisés e pelos profetas. Olha só. Glória a Deus. Declarava com bom testemunho o reino de Deus. Era necessário que o irmão Paulo colocasse Jesus no contexto profético que o liga ao reino,
para que eles entendessem, porque eles tinham a visão de reino de alguém que viria para derrotar os romanos naquele tempo. Há profecia, sim, da derrota dos governantes da terra, de todo o domínio, mas para um futuro e não para aquele momento. Era necessário que o irmão Paulo levasse eles a ter fé no Messias prometido pelos profetas, que estava cumprindo as profecias conforme o contexto que está escrito e profetizado e dito por Deus por meio dos seus profetas. É muito maravilhoso ouvirmos a palavra de Deus como ela está escrita. O futuro reino de Cristo é aquela era de ouro que todas as nações sonham e a qual todos os crentes mantêm em esperança. O redentivo de Cristo é o maior tema da profecia bíblica. É o maior tema da profecia bíblica. Passaremos então a considerar e detalharemos este reino futuro. A segunda vinda de Cristo marcará o princípio do seu novo ministério terreno. Como Rei dos Reis, Jesus então se assentará sobre o seu trono de glória. Estabelecerá o seu reinado, conforme Mateus 25 e 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele vem para ocupar um trono. Governará a terra tendo Jerusalém como sua cidade capital. Em Mateus 5, 35, não jurei, Jesus disse, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, não é Roma. É Jerusalém, a cidade do grande rei. Seu domínio, o domínio de Cristo, resultará na transformação da terra, conforme está em Atos 3, verso 21. E envie ele a Jesus. Jesus vai ser enviado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas. Desde o princípio Deus falou isso. Ele, Jesus, removerá deste planeta a presença e o resultado do pecado, conforme 1 João 3, verso 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para fazer o que, cooperador Giliardi? Para o quê? Desfazer as obras do diabo. Então de onde é que precisa as obras do diabo ser desfeitas? De onde ele fez ela? Aqui na terra. Por isso nosso irmão João, ele escreveu, João 1, 29, ele escreveu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não põe fogo no mundo, ele tira o pecado do mundo. Aí hoje o povo diz, Jesus nem vai descer aqui na terra, a terra vai ser queimada 7 palmos abaixo do solo, e não sei o que, essa terra é corrupta, Jesus não vai pisar nem aqui na terra. Não está escrito isso. Zacarias 14 diz que Jesus vai pisar sobre a terra lá no Monte das Oliveiras, não é isso, cooperador? É isso que está escrito. Não, Jesus não vai pisar na terra. Jesus é o Salvador do mundo, João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É isso. E seu futuro reinado, a terra será cheia da glória do Senhor, e Deus será revelado em seu verdadeiro caráter de santidade, amor e verdade. O retorno de Cristo resultará no cumprimento das profecias com respeito ao futuro da igreja, de Israel, das nações e da terra. Através das profecias, detalharemos os tópicos seguintes. Primeiro, reinado de Cristo recebido de Deus. Segundo, estabelecido quando Jesus voltar. Terceiro, estabelecido por poder e força. Quarto, as nações combaterão contra Jesus. Quinto, virá suspender e repor governo terreno. Sexto, extensão mundial do reino de Cristo. Sétimo, os povos concorrerão a ele. Oitavo, buscando conhecimento. Nono, duração deste reino. Décimo, e ele reinará para sempre. 11º, estrutura do reino de Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, reinará a partir de Jerusalém. 12º, a igreja será glorificada com ele. 13º, Israel será reajuntado, convertido e glorificado. 14º, serão chamados ministros de Deus. 15º, as nações restantes servirão ao Rei dos Reis. 16º, caráter e bênção do reino de Cristo, retidão e justiça. 17º, paz entre as nações. 18º, da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. 19º, não mais enfermidade. 20º, animais inofensivos. 21º, fertilidade da terra restaurada. 22º, a terra será como Éden. 23º, Deus restaurará tudo através de Jesus. 24º, a terra será cheia da glória de Deus. Então passaremos a considerar esses tópicos. Primeiro, o reino de Cristo recebido de Deus. Salmos 2, verso 8.
Pede-me e eu darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Salmos 2 é uma profecia muito interessante. Jesus, ele recebe as nações por herança e os fins da terra por possessão. Nosso irmão Daniel, no capítulo 7, verso 13 e 14, ele escreveu: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vi nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Foi-lhe dado, ele recebe, é recebido. Deus deu a Jesus o governo do mundo. Não há dúvidas nesse sentido. Também Lucas 1, verso 32 ao 33. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Não há dúvidas a respeito disso, que Jesus recebe o reino do Pai. Não é possível Jesus ser rei lá nos céus. É possível, cooperador Giliardi? Não tem. Jesus pode ser rei lá no céu se Deus morrer. Quando é que o Dom Pedro podia ser rei lá em Portugal? Se o Dom João morresse, não era não? Então, como ele não podia ser rei lá, ele veio para onde? Para o Brasil. E no Brasil ele podia ser rei. Então Jesus pode ser rei na terra. Por quê? Porque Deus deu a ele ser rei na terra. Vamos falar do segundo ponto, estabelecido quando Jesus voltar. Esse reino será estabelecido quando Jesus voltar. Vamos ler. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando ele vier. 2 Timóteo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Os ouvintes estão notando, quando vier em sua glória, quando Jesus vier, julgará os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Não é possível separarmos a volta de Jesus do início do reino. O início do reino acontece na volta de Jesus. Apocalipse 19, verso 11 ao 16. 11 e 16 só. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lucas 19, verso 11 ao 12. E ouvindo eles estas coisas, Jesus contou a eles uma parábola, porquanto eles estavam perto de Jerusalém e cuidavam que logo havia de manifestar o reino de Deus. Os discípulos cuidavam que era naquele momento. Por isso, por espaço de 40 dias, Jesus apareceu para eles, falando muitas vezes concernente ao reino. Eles estavam perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar posse de um reino e voltar depois. Leia o versículo 27 também, vocês vão ver que interessante. O terceiro tópico, estabelecido por poder e força. Salmos 2, 8 e 9 vão dizer nesse sentido: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Isso está no Salmos 2. E os cofres da terra por tua possessão, e tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Isaías 11, verso 4, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Daniel 2, verso 34 e 35. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como a pragana da ira do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. E a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Apocalipse 19, verso 15 e 16. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações.
e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é possível crer que isso seja no céu. Eu trago aqui uma pergunta. Se Jesus está reinando desde 1914, como afirma um grupo religioso, por que a Terra está nessa condição ainda, cooperador Giliardi? É possível? Não é possível, né? Um dia eu até fiz algo que depois eu pensei bem. Um dia eu encontrei alguém que crê assim, e eu perguntei para ele: você crê que Jesus está reinando desde 1914? Ele falou: creio. Eu falei: pega o seu gatinho e solta numa jaula de um leão. Se o leão não comer ele, eu digo que está reinando mesmo. Porque as escrituras falam que os animais serão mansos, não fala? No tempo do reino. O quarto tópico: as nações combaterão contra Jesus, é isso? Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Haverá combate? Zacarias 14, verso 3 e 4. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém. O contexto profético apresenta uma realidade diferente da realidade apresentada hoje pela escatologia dos nossos dias. O quinto ponto: virá suspender e repor governos terrenos. Apocalipse, capítulo 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E em sequência nós temos o capítulo 11, verso 17, que diz: dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Agora, Apocalipse 9, verso 16, nós temos o seguinte: e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha só o que está escrito em Zacarias 14, verso 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Glória a Deus. O sexto ponto é a extensão mundial do reino de Cristo. Pede-me, darei às nações por herança. É os Salmos 2 e 8. E os fins da terra por possessão. Os reinos. A extensão é mundial. O Salmo 72, verso 8 e 11. Ele dominará de mar a mar, desde o rio até a extremidade da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão. Daniel 7:14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Mas, Lucas, fica aqui uma pergunta: se o domínio eterno não passará, pode ser no céu? Não há lógica. Leia o versículo 27 de Daniel 7 também. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém. O sétimo ponto: os povos concorrerão a ele. Sim, os povos concorrerão a ele. Miqueias 4, verso 1 ao 3. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Julgará entre muitos povos, castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas lanças em foices. E uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Que maravilha, não é isso? Amém. Zacarias 14, 16, depois de todo o movimento de guerra, de luta contra Jesus, Zacarias 14, 16, Deus disse: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu pergunto, se o reino iniciou em 1914, por que isso não está acontecendo?
Por que que a cada dia os seres humanos menos se interessam pelas coisas de Deus e estão preparados cada dia para a guerra? Por quê? Cadê esse reino de 1914 que começou com o imperador Giliardi? Não faz sentido. 8º ponto, as nações buscarão conhecimento. Vamos ler? Isaías, capítulo 11, verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E no mesmo sentido nós temos a profecia em Abacuque, capítulo 2, verso 14. Olha o que está escrito. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. O 9º ponto, a duração do reino. Segundo Samuel 7, verso 13 ao 16. Este edificará uma casa ao meu nome, falando de Salomão. E se vier a transgredir os seus filhos, para o Davi, Deus falando, castigá-lo, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Deus diz, castigaria, mas o reino seria confirmado para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Promete, castigarei ele com açoites de homens, varas de homem, né? Mas Deus diz que a benignidade dele não apartaria dele, da descendência de Davi. Como Deus tirou de Saul. Deus diz para Davi, o teu reino será firmado para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Segundo Samuel 7, verso 13 ao 16. Deus disse, olha, eles podem ser pecadores, eles podem fazer isso tudo, mas isso não depende deles. Eu confirmarei o meu juramento a você. Isaías 9, verso 7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Daniel 2, verso 44, e este reino não passará a outro povo. E esmiuçará e consumirá todos estes reinos debaixo da terra. Todos os outros reinos que existem ele vai esmiuçar, mas esse será estabelecido para sempre. O 10º ponto, ele reinará para sempre. Daniel 7, 14. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino único que não será destruído. Daniel 7, verso 18. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para sempre. Lucas 1, 33. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Nesse sentido, Apocalipse 11, verso 15, tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve nos céus grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo quer dizer, do seu ungido, e ele reinará para todo sempre. Amém? Vamos falar da estrutura, o 11º ponto, estrutura do reino de Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, reinará a partir de Jerusalém. Mateus 5, 34 e 35 fala nesse sentido. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Isaías 24, 23, a lua se envergonhará, o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião, em Jerusalém. Então, perante os seus anciãos haverá glória. Aí muita gente diz, é o Senhor dos Exércitos. Deus reina por meio de Jesus. Muito simples de entender isso. Isaías 12, verso 6, exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Lucas 1, 31 ao 33, será grande, Jesus será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, reinará eternamente na casa de Jacó. Zacarias 8, verso 3, assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte de santidade. Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Miqueias 4, verso 1 e 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele. Muitos povos dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Nós temos mais textos nesse sentido. Isaías 62, verso 1 e 2. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor
nomeará, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Isso já aconteceu? Não. E quando vai ser, se o reino for no céu? 12º ponto, a igreja será glorificada com ele. Romanos 8,17. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Colossenses 3, verso 4 também diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Olha só, ministro Lucas. Amém. Apocalipse 3, verso 21. Jesus disse: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 5, verso 9 e 10, porque fosse morto Jesus, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Na onde, cooperador, reinarão? Na terra. Está escrito em Romanos 4, verso 13, que Abraão é herdeiro do quê? Do mundo. Do mundo. Não diz do céu, não, né? Não diz. 13º ponto, Israel será rejuntado, convertido e glorificado. Vamos ver? Amós, capítulo 9, 14 e 15. E removerei o cativeiro de meu povo Israel, e reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhe comerão fruto, e os plantarei na sua terra, e não será mais arrancados da sua terra, que lhe dei, diz o Senhor. Nós também temos Ezequiel 11, 17 a 20. Portanto, dize, assim diz o Senhor, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão delas todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei o mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Esta profecia está dentro do contexto do reino messiânico. Se separar o Jesus do contexto do reino messiânico na terra, essas profecias ficam sem sentido. 14º ponto, serão chamados ministros de Deus. Isaías 61, verso 4 e 6. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus, e comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Isaías 60, verso 21. Todo o teu povo serão justos para sempre, e para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantado, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. 15º ponto, as nações restantes submeterão ao Rei dos Reis. Vamos ler? Salmos 72, verso 11. E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Isaías, capítulo 2, versos 2 a 4, que diz: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E verão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine e o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Amém. Acabará a guerra, destruirá todo espírito de facção, de disputa, todo esse espírito será destruído. O 16º
ponto, o caráter e bênçãos do reino de Cristo, retidão, justiça. Nós vemos aí Salmos 72, verso 2 ao 7, ele julgará o seu povo com justiça e os seus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça, julgará os aflitos do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, com os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Isaías 11, verso 3 ao 5, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Apocalipse 19, verso 11, e viu o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Repetindo o ponto, ministro, deu uma falhazinha. 17º, paz entre as nações. Isaías capítulo 2, verso 4. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Nesse sentido, nós temos Miqueias capítulo 4, verso 3. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe. E converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. E nesse sentido também, Salmos 72, verso 7. Nos seus dias florescerá o justo, e a abundância de paz haverá. Abundância de paz haverá, enquanto durar a lua. Olha só. O 18º tópico, da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. Isaías 9, verso 7. E do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Zacarias 9 e verso 10, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar ao outro mar, desde o rio até as extremidades da terra. Tópico 19, não mais enfermidade. Isaías 33, verso 24. E morador nunca dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Isaías 35, versos 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías 65, versos 17, 18 e 19. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para o Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgareis em Jerusalém e exultarei o meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Apocalipse 21, verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. O 20º ponto, animais inofensivos. Isaías 11, versos 6 ao 9. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhotes e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide. E já a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco, e não se fará dano nem mal nenhum em todo o monte da minha santidade, porque a terra encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. O pó será a comida da serpente, não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Glória a Deus. Vamos falar da fertilidade da terra. 21º ponto. Isaías capítulo 35, versos 1, 2, 6 e 7.
O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas, olha só, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jaziam chacais haverá erva com canas e juncos. E nesse sentido, Isaías 41, versos 18, 19 e 20. E abrirei rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, e a árvore de cita, e a murta, e a oliveira. Conjuntamente, porém, no ermo, a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem que a mão do Senhor fez isto. Glória a Deus, é uma mudança completa, né? É como disse o nosso irmão Paulo, ele fala em Romanos 8, né? Porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de manifestar. E ele vai falar que a criatura está gemendo, esperando esse dia. E é muito maravilhoso. O 22º ponto até será como Éden, Isaías 55, verso 13. Em lugar do espinheiro, lembra lá do Éden que cresceu o espinho? Sim. Crescerá a faia. Em lugar da sarça, lembra que Deus falou de pragas? Crescerá a murta. Deus muda o que aconteceu no Éden. Deus vai inverter todo aquele quadro por meio do reino de Cristo. Ezequiel 36, verso 33 a 35. Assim diz o Senhor: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades, sejam edificados lugares devastados, e a terra assolada se lavrará. Em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam, e dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, assoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Louvado seja Deus. O 23º ponto, Deus restaurará tudo através de Jesus. Atos, capítulo 3, verso 20 e 21. E envie ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os profetas desde o princípio. Em 1 João 3,8, dizemos e repetimos: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E assim, ministro Lucas, João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 4,42, lembra que a mulher samaritana chamou os seus conterrâneos e eles foram lá ver Jesus? E diziam os samaritanos à mulher: já não é pelo teu dito que temos crido, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O evangelho que Jesus pregava fazia com que as pessoas o identificassem como o Salvador do mundo, não como destruidor, como aquele que vai destruir o mundo e levar as pessoas para os céus. Vamos ler Romanos 8, verso 18 a 22. Nosso irmão Paulo, ele disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação geme. A criação geme. Apocalipse 1, verso 4. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Eu pergunto a você, ouvinte, você está preparado para esse reino? Está?
O 24º ponto, a terra será cheia da glória de Deus. Isaías capítulo 11, verso 9. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A segunda vinda de Cristo marcará então o princípio do seu novo ministério terreno. Como Rei dos Reis, ele então se assentará sobre o trono da sua glória, estabelecerá seu reinado e governará a terra, tendo Jerusalém como a sua cidade capital. Seu domínio resultará na transformação da terra, como nós mostramos em várias profecias. Jesus removerá desse planeta a presença e o resultado do pecado. Em seu futuro reinado, a terra será cheia da glória do Senhor e Deus será revelado no seu verdadeiro caráter de santidade, amor, verdade. O retorno de Cristo resultará no cumprimento das profecias que apresentamos. O reino milenar é, na realidade, o período de transição da terra do estado caótico em que se encontra à condição do Éden. E como, na criação, se caracterizará pela abundância de paz, justiça e amor. É um processo de eliminação de todos os inimigos e de tudo que contaminou a terra ao longo desses séculos. 1 Coríntios 15, 25, porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Não existe, eu quero dizer, amigos e ouvintes, um tempo de morada no céu. O milênio é o último reino mundial. Quando na volta de Jesus, Satanás será preso, conforme Apocalipse 20, e Jesus reinará sobre a terra. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus. Então não tem essa ideia de existe tempo de morada nos céus. Não. O céu é o trono de Deus. A terra, sim, Ele nos deu. Os ímpios não permanecerão na terra, mas os justos dela não serão removidos. Salmos 37, você pode ler. Provérbios 2, versos 21 e 22. Atos 7, verso 49. Salmos 115, verso 16. Eu fico imaginando o cooperador Giliardi como as palavras de Jesus, ao pregar o reino de Deus na terra, enchia os corações de esperança. Lucas 8:1 deixa registrado. Aconteceu que depois disso andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Lucas 4, versos 42 ao 44. Sendo já dia, saiu Jesus e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava. Chegou junto dele e procurava deter Jesus para que não se ausentasse deles. Jesus, porém, disse a eles, não, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Quão maravilhoso era ouvir essas palavras da boca do nosso Senhor Jesus. Você imagina quão maravilhoso era isso? O futuro reino de Cristo é aquela era de ouro que todas as nações sonham, mas sonham buscar com recursos materiais. Mas nós, crentes, mantemos isso no nosso coração como uma esperança que será cumprida para nós da parte de Deus. Este reino redentivo de Cristo é o maior tema da profecia bíblica, como apresentamos. Eu convido você, vamos continuar orando. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, verso 10. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido ouvinte, então não pode faltar aquela frase que para mim faz muito sentido, então não posso deixar de falar. Eu aprendi bastante. E você? Eu espero que você tenha aprendido com o tema de hoje. Para nós foi de grande importância o estudo de hoje, detalhes proféticos a respeito do reino, 26º tema. Eu quero agradecer a toda a nossa audiência, as quais mandaram aqui para nós as participações. Então, neste momento, eu convido o ministro Lucas para ficar à vontade e encerrar o programa com a oração. Fica à vontade, ministro Lucas. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo ao nosso Deus. Vamos orar. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tua palavra, que enche os nossos corações de esperança e que nos motiva a continuar lutando por esta fé que uma vez foi dada aos santos. Louvamos ao Senhor por teu amor, por tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito em favor deste mundo, por tudo que o Senhor tem dado a nós para os nossos benefícios, tanto material como espiritual. Não cessamos, ó Eterno, de orar, venha o teu reino, para que na terra seja feita a tua vontade como ela é feita nos céus.
Te damos graças por tudo que o Senhor tem anunciado a nós por meio dos teus santos profetas, pelas bênçãos infinitas recebidas da parte do Senhor por meio da tua palavra. Ó Eterno, que os nossos corações venham se firmar na verdade da tua palavra, que não venhamos buscar compreender as Escrituras na ótica dos homens, que não possamos ir além do que está escrito, mas ficarmos naquilo que está registrado na tua palavra. Que o teu Espírito, ó Eterno Deus, possa adentrar no coração de cada pessoa, fazendo com que venham crer nesta palavra. E acima de tudo, que venham, ó Eterno, tomar decisões ao teu lado para serem participantes do reino que inaugurará brevemente. E possam ouvir da boca do nosso Senhor Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que não venhamos ouvir da boca de Jesus: apartai de mim que eu não vos conheço. Mas que venhamos estar preparados para ouvir estas boas-vindas de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei. Agradecemos por mais um programa e oramos por cada ouvinte, por cada família, por cada lar, por cada coração. Estenda suas mãos de misericórdia, Senhor. Restaure a saúde daqueles que estão enfermos. Restaure a paz nos corações. Restaure a paz nos lares, em nome de Jesus. Abençoa as crianças, os adolescentes, os jovens, ó Eterno, que se extraviam por este mundo governado por Satanás, e são muitas vezes levados pela ilusão desse mundo, pela vaidade. Tenha misericórdia, fortalece a cada um pelo teu Espírito Santo. Assim eu agradeço, ó Eterno Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue nos fortalecendo, continue nos animando no princípio da tua palavra, fundamentando a nossa fé naquilo que é o teu querer e a tua vontade para nós. Agradecemos por tudo no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo. Foi uma alegria estarmos mais uma vez apresentando mais um programa. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana em nome de Jesus. Paz seja contigo, cooperador Giliardo. Amém, Mr. Lucas. Paz seja contigo também. E com todos os nossos ouvintes, nós encerramos esse programa maravilhoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe a programação da Rádio Encontro com Deus. Você ouviu o programa À Luz das Escrituras, série Profecias Bíblicas.